Hey mate, hi again. G'day. Aos 50, Austrália. Pois é. A vida me levou para a Austrália quando eu tinha quase 50 anos. E eu morei lá por 6 anos e tive várias experiências que eu quero deixar aqui nesses vídeos registradas. De repente, elas podem ser úteis para algumas pessoas que têm vontade de ir para lá. E se não for útil para ninguém, eu deixo aqui como um registro para mim mesma, das coisas que eu passei lá, que de repente eu até posso esquecer. Afinal, né, o Alzheimer está perto. Então, eu comentei num vídeo anterior a respeito do trabalho e do tempo que a gente pode trabalhar lá na Austrália. E eu queria assim, porque assim, no meu visto, como eu fui com visto de estudante, eu tinha o direito de trabalhar 40 horas a cada 2 semanas. Na época, eu consegui um trabalho de 5 horas por dia, 4 horas por dia. Desculpe. 5 dias por semana, 4 horas por dia, dava 20 horas na semana, 40 horas a cada 2 semanas. O pagamento lá é semanal. Aliás, o pagamento lá é por hora. Eles contam por hora, então a hora trabalhada, normalmente o seu alirete vem quantas horas você trabalhou naquele período e o valor por hora multiplicado e tal. O pagamento seria semanal, porém, os lugares que eu trabalhei lá pagavam a cada 2 semanas. Então, a gente recebia normalmente uma terça ou uma quarta, numa empresa era terça, na outra era quarta, uma sim, uma não. Então, eles pagavam a cada 2 semanas. Então, se eu disser que o pagamento é mensal, vou estar mentindo. Aliás, o pagamento é semanal. Tem empresas que fazem pagamento semanal sim, mas as que eu trabalhei, o pagamento era a cada 2 semanas. Mas a contagem é por hora. E, então é totalmente diferente daqui, né? Não tem um valor mensal, até porque mês lá não é muito usado. Até o plano de celular era a cada 28 dias, era a cada 4 semanas, não era mensal. Mas acho que era a única coisa que eu pagava que era quase mensal, que eu podia contar assim, meio que uma vez por semana no meu planejamento financeiro. Na época que eu não estava com o visto de estudante, que foi a época que eu fiquei no Bridging Visa entre um curso e outro, e depois eu consegui um visto especial que foi criado durante a época da pandemia para trabalhadores essenciais. Eu trabalhava num hospital, então eu entrei nessa leva de trabalhadores essenciais, apliquei e me foi concedido esse visto especial aí do Covid, e nesse visto acho que eu cheguei a ficar uns 3 anos. Nesses vistos, tanto no bridging entre um curso e outro, quanto no visto do Covid, eu tinha lá no meu visto aparecia limite de trabalho, horas ilimitadas. Então isso significa que eu poderia trabalhar 24 horas por dia? Sim, significa que eu poderia trabalhar 24 horas por dia. Ninguém aguenta trabalhar 24 horas por dia, mas significa que não tem um limite. Agora, você não pode trabalhar 24 horas por dia para um empregador, tá? Então, não é assim que você vai dizer, nossa, ela pode trabalhar horas ilimitadas, então eu vou pegar uma pessoa e vou colocar como escravo
para trabalhar 24 horas por dia para mim. Não pode. Você pode trabalhar, se eu não me engano, acho que é 8 horas, e com 1 hora a mais, que você pode trabalhar 1 hora de extra no dia para uma empresa. Porém, você pode trabalhar para várias empresas. Como seu salário é por hora, lá não tem esse negócio de trabalhar 8 horas por dia. Depende do seu emprego. Você pode, tem contratos que você faz e trabalha 3 horas por dia. Ou você trabalha 10 horas em um dia da semana e não trabalha os outros dias. Entende? Então, é bem maleável, não existe essa regra engessada de quantas horas pode trabalhar, quantas horas mensais, quantas horas por dia e tal. Tudo vai depender muito do contrato que você faz com a empresa. Agora, a empresa não vai poder te colocar para trabalhar 7 dias por semana, 10 horas por dia. Isso não é legal. Então tem um limite de horas por semana que a empresa vai poder deixar você trabalhar ou querer que você trabalhe para ela. Existem 2 tipos de contrato. Existe o contrato casual e o permanente. Então, se você tem um contrato permanente com uma empresa, essa empresa vai ter que dizer quais dias da semana você trabalha. Isso vai ter que estar constando no contrato. Ou pelo menos quantas horas por semana você vai trabalhar para essa empresa, e daí ela vai te mandar toda semana, eles chamam o schedule, né? Que seria que horário você vai entrar e sair cada dia daquela semana. Então, dependendo do setor que você trabalha, você não vai trabalhar todos os dias no mesmo horário, mas dependendo do setor vai, tá? Então, tudo depende muito de onde você trabalha. Quando eu trabalhava no hospital, eu tinha o horário certo de entrar e sair, e isso foi durante anos. Já na escolinha, não. Na escolinha tinha dia que eu entrava às 6:30 da manhã para abrir a escolinha, tinha dia que eu entrava às 9 da manhã e fazia 8 horas naquele dia. Aí, esse contrato permanente, então, é um contrato que você tem mais compromisso, tanto você tem mais compromisso com a empresa, como a empresa tem mais compromisso com você. Porque mesmo que ela não tiver trabalho, ela tem que te dar aquelas horas que foram comprometidas ali no contrato, que foram combinadas no contrato. No contrato casual, você faz o contrato com a empresa, você assina, você manda seus documentos, você escolhe um fundo de previdência, cada empresa tem um fundo de previdência. Ela vai te dar ali algumas opções, que normalmente eles têm mais de uma. Ela vai te dar as opções, você escolhe um fundo de previdência. Toda a burocracia de um trabalho normal, você vai ter número, você vai ter o contrato assinado, mas eles só vão te chamar quando eles precisam. E você só vai aceitar se você estiver disponível. Então, dentro desse trabalho casual, desse contrato casual, se eu tinha contrato casual com todas as escolinhas que eu fiz estágio. Eu fiz estágio em 3 escolinhas diferentes. Todas elas quiseram me contratar depois que eu terminei o estágio. Porém, como eu tinha visto de estudante e eu tinha limite de trabalho, de horas de trabalho, e eles precisavam de uma pessoa que tivesse disponibilidade de mais horas, então eles não puderam me dar o contrato permanente, mas eles me davam o contrato casual. E aí, quando eles precisavam, eles me ligavam. Se eu estivesse disponível no horário que eles precisavam, aí eu ia. Então, muitas vezes eu abria
a escolinha que eu trabalhava permanente às 6:30 da manhã, saía às 3:30 da tarde, e aí dali eu já deixava avisado, porque eu recebia a schedule da escolinha, que eu era permanente, eu recebia no celular. No dia que eu recebia, eu já avisava as outras escolas: vou estar disponível dia tal, da hora tal até a hora tal. E daí eles já também falavam: então vem aqui, então vem trabalhar nesse dia aqui, ou então no próprio dia, se eles tivessem alguém que tivesse faltado tal, dá para você vir hoje. E aí eu saía daquela escolinha e ia para outra. Então você pode trabalhar mais do que 8 horas por dia. Lá, às vezes, fazia 3, 4 horas na outra escolinha. Você pode trabalhar, por exemplo, nesse dia que eu fazia 4 horas, dava 12 horas num dia. Poderia fazer isso todo dia se tivesse? Poderia, porque eu estaria trabalhando 8 horas em uma empresa e 4 em outra empresa. Não. Então, isso é possível porque eu tinha contrato com as duas, elas estavam recolhendo o que a gente paga. Lá não existe INSS, só tem previdência privada. É a previdência privada mesmo, não é? É a previdência privada que eles descontam do salário e já pagam para a empresa de previdência privada. É só isso que é descontado do salário. E então eu estou pagando a previdência privada e o imposto de renda, tá? O tax é descontado do seu salário. Quando chega no final do ano fiscal, a gente faz um apanhado. Normalmente a gente que trabalha lá, que é estrangeiro, a gente recebe de volta, tá? Porque normalmente o salário não é muito alto, tal. Eles, como garantia, eles costumam recolher um valor acima do que precisaria, para não correr o risco de você depois não pagar, você voltar para o seu país e depois não pagar. Então eles recolhem um valor meio alto. Mas depois, quando a gente faz a declaração de imposto de renda, aí você recebe uma bolada. É assim. Aí tudo bem, é como se eu estivesse fazendo uma poupança, né? Como lá não tem inflação, então não tem problema deixar aquele dinheiro guardado sem render, mas depois você recebe tudo de volta. Então é descontado o tax e a previdência. Você está fazendo tudo, você está pagando imposto sobre aquele trabalho, sobre aquele contrato que você está trabalhando, aquelas horas, aquele salário que você está recebendo, tudo é legal, não tem problema nenhum. Pode trabalhar horas ilimitadas. Se eu tivesse, por exemplo, um contrato com escolinha, metade do dia, escolinha, outra metade do dia, 6 horas com uma escolinha, 6 horas com outra escolinha, 6 horas, um trabalho à noite de cleaner, eu poderia fazer, desde que fosse legal, né? O que não pode é o tal do nossa, esqueci o nome, dinheiro na mão, porque daí você não tá, você tem muita gente que trabalha assim, você trabalha, recebe em dinheiro, não é declarado, o governo não sabe, não é recolhido imposto nenhum, isso é ilegal, isso não pode fazer lá. E se você for, se eles descobrirem que você está trabalhando desse modo, cash in hand, lembrei, se você estiver trabalhando cash in hand, recebendo dinheiro sem declarar, e o governo descobrir, não só a empresa que você está trabalhando é culpada, como você também, porque lá não tem essa de aliviar para o trabalhador, porque o trabalhador é oprimido e o empresário é opressor. Não tem isso.
Se você está trabalhando de um modo errado e ilegal, você não é obrigado a fazer isso. Pelo contrário, a sua obrigação seria denunciar essa empresa que te ofereceu um trabalho ilegal. Então, se você aceitou, você também é culpado e você também responde por isso perante a lei. Eu nunca trabalhei cash in hand e tinha medo e tenho medo, não faria não. Porque é ilegal sim. Mas é isso, pode trabalhar quanto tempo quiser. Inclusive, eu já vi pessoas fazendo vídeo assim aqui no YouTube e falando assim, falando uma pessoa de um país estrangeiro falando que tinha 3 empregos. E aí a pessoa comentou assim, não, mas é impossível ter 3 empregos, porque a pessoa não consegue trabalhar 24 horas por dia, 8 vezes 3 é 24. A pessoa não consegue trabalhar todo esse tempo para ter 3 empregos. Só que ela está tomando como base a lei brasileira, que obriga você a trabalhar 8 horas por dia. Mas lá na Austrália, você pode, por exemplo, ter um contrato que você trabalhe 4 horas por dia, 3 dias por semana. Você ganha por hora e trabalha só as horas que eles precisam. Não tem esses contratos fechados de 8 horas por dia. O contrato que eu tinha de 8 horas por dia é porque eles precisavam de um educador 8 horas lá, né? Mas tem muitas profissões que você trabalha menos horas. Então, você tem 3, 4, sim. Eu poderia dizer que eu tinha 4 trabalhos lá. Eu não trabalhava todos os dias e nem todo dia e nem várias horas em todos eles. Mas dá para ter vários trabalhos porque é um sistema diferente do que é o sistema aqui no Brasil, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, me pergunta aqui que eu tiro. E é isso que eu queria explicar sobre o trabalho no Brasil, na Austrália. De repente, eu deixei de falar alguma coisa, me lembra que eu respondo. E é isso, se puder, dá um gostei no vídeo, manda para alguém que precisa se informar sobre esse assunto de trabalho na Austrália. E qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Obrigada, bye bye.